Então, muito boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso curso de Direitos Reais. Eu preparei um material, uma apostila, que a gente vai ver agora. A gente está estudando, né, formas de aquisição da propriedade imobiliária. A gente fez uma análise detida do registro na aula passada, e agora a gente vai começar a estudar a usucapião. A usucapião. Eu não vou passar agora esse material para vocês, porque eu vou finalizar na próxima semana essa apostila, que eu estou elaborando agora, né? Para e passo com o curso. E aí, quando a gente finalizar o usucapião, na próxima aula, né? Eu vou finalizar a apostila, aí eu envio para vocês uma apostila completa de usucapião. Que hoje o assunto é grande do usucapião, a gente vai conseguir ver hoje uma parte inicial, e na aula seguinte, semana que vem, a gente complementa, e aí eu passo esse material. Beleza? Tudo certo? Então, meus amigos, a usucapião, como modalidade de aquisição da propriedade imobiliária, a gente começa a estudar agora no nosso curso de Direitos Reais aqui da Universidade Federal. Beleza? Então, primeiramente, é importante a gente traçar um breve histórico sobre esse instituto, né? No que como surgiu a usucapião. E nós temos traços, nós podemos perceber traços antigos desse instituto, que remontam período antes de Cristo, né? A chamada Lei das 12 Tábuas, mais ou menos mais ou menos 455 antes de Cristo, né? Já trazia nos seus dispositivos a possibilidade de móveis e imóveis, bens móveis e imóveis, serem adquiridos pela posse contínua por um período de tempo, né? Por um período de 1 ou 2 anos. Então, já temos aí a Lei das 12 Tábuas, olha só, muito tempo atrás, 2.500 anos atrás, praticamente, o Instituto da Usucapião, que é o fato da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo do exercício da posse. Alguém que exercita a posse em determinado bem imóvel, depois de um período estabelecido no ordenamento, a pessoa adquire a propriedade. Agora, neste período inicial aí, a lei dos tábuas, ela se referia à possibilidade de usucapião apenas para cidadãos romanos, né? Os estrangeiros ficavam de fora, né? Não eram considerados cidadãos, inclusive, e valia apenas essa possibilidade de adquirir imóveis e imóveis para os tidos cidadãos romanos, né? Inclusive um S está faltando aqui, cidadãos, né, romanos. Vou até acertar logo aqui, já. Passo que eu já vou fazendo, cidadãos romanos. Registrando. Pronto. Posteriormente, a gente pode citar a Código de Justiniano, já também em Roma, mas já cerca de 1000 anos depois, né? Já no período pós-Cristo, no ano de 528 depois de Cristo. Também nós temos a repetição da ideia de usucapião, só que ela aqui já passa a ser uma expressão unificada da usucapião, representando tanto a prescrição aquisitiva, né? A gente vai falar sobre isso, quanto a usucapião em sentido estrito, a usucato, representando a um só tempo tanto a perda como a aquisição do direito de propriedade pelo decurso do tempo. Então, é nesse momento que a usucapião ela ganha o contorno moderno atual, sem fazer distinção de sujeito, não é mais apenas para o sujeito dos cidadãos romanos, mas para qualquer pessoa que se encontre nessa situação de posse prolongada de um bem móvel ou imóvel,
diante da negligência do proprietário original. Aqui a gente começa a entender a usucapião como a prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva. Vocês já estudaram a prescrição, né, e a decadência no curso, e vocês sabem que prescrição é, no sentido que a gente estuda no início do curso, é a perda da pretensão pelo decurso do tempo, né? A pretensão é como se fosse uma espada que as pessoas têm à sua disposição ante a inadimplência de uma obrigação. Então, quando alguém não cumpre espontaneamente uma obrigação, surge para o credor uma pretensão. O que é a pretensão? É a possibilidade de se voltar para o juiz e dizer, juiz, olha, fulano não cumpriu com a obrigação dele, force o pagamento. Force o pagamento. Então, a pretensão é essa possibilidade de exigir o cumprimento forçado de uma prestação, de uma obrigação. E o que é a prescrição? A prescrição funciona como se fosse um escudo que o devedor passa a ter depois de um período que o credor passa sem utilizar essa espada. A prescrição funciona como um escudo para inutilizar aquela espada, a pretensão que um dia o ordenamento conferiu para o credor que não recebeu o seu pagamento espontaneamente. Então, a prescrição da pretensão, que a gente estuda de modo clássico, ela é uma defesa. Por isso essa alegoria com o escudo, porque a possibilidade de exigir o cumprimento forçado, se ela não for utilizada em determinado período de tempo, o devedor passa a ter uma defesa a seu favor. Qual é a defesa? A defesa do decurso do tempo. O direito não socorre aos que dormem. Então, para se estabilizar as relações jurídicas, não é possível mais, depois de um período, que o credor exija o cumprimento forçado. Então, essa é a ideia da prescrição, da pretensão, que é um entendimento geral que a gente tem de prescrição lá no início do curso, e como é tratado no início do Código Civil também. Mas a prescrição também pode ser entendida como a prescrição aquisitiva de direitos. Esse conceito inicial que a gente trouxe se refere a uma prescrição que acaba retirando direitos do credor e, de outro lado, nós vamos estudar aqui, estamos estudando a usucapião, que seria a prescrição aquisitiva de direito. Pelo decurso de um tempo, uma pessoa que está exercendo a posse de determinado bem imóvel ou imóvel, ela passará a se tornar proprietária daquele bem, se atendidos os requisitos legais. Beleza? Então, alguns doutrinadores, como Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt, eles criticam um pouco essa expressão prescrição aquisitiva. Mas o fato é que ela é amplamente utilizada para fazer referência a usucapião. Por quê? Porque ela, assim como a prescrição aquisitiva, assim como a prescrição da pretensão, a prescrição aquisitiva se baseia no mesmo fenômeno, no mesmo fato jurídico em sentido estrito, ordinário, que é o decurso do tempo. O decurso do tempo é um acontecimento relevante para o direito, sobre vários aspectos. E um dos aspectos importantíssimos do decurso do tempo é justamente o fato de que o decurso do tempo pode fazer surgir e perecer direitos. Porque o direito, ele não socorre aos que dormem, né? Tem aquela máxima do direito, que o direito ele vai atender ao sujeito diligente, ao sujeito interessado. Porque as relações jurídicas elas têm que, em algum momento, se estabilizarem. A gente não pode admitir que, regra geral, as pretensões, especialmente as patrimoniais, fiquem sem solução por tempo indeterminado. Então, a prescrição ela vem com base no decurso do tempo, na inércia de um sujeito, conferindo direitos a outro sujeito. Beleza? Então, feita essa rápida revisão da prescrição da pretensão em comparação com a prescrição aquisitiva, é que
a gente, voltando aqui ao nosso texto, nossa apostila, a gente percebe que essa compreensão da prescrição sobre esses dois vieses se deu a partir aí de Justiniano, em 1528 depois de Cristo. Beleza? Agora, tem sistema, como o sistema francês, que adota o chamado modelo monista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele trata a prescrição da pretensão e a prescrição aquisitiva de modo unitário. De modo unitário. No Brasil, não. No Brasil, a gente, seguindo a orientação do direito alemão, nós fazemos essa distinção de prescrição da pretensão e prescrição aquisitiva, que é a uso capião. Então, no Brasil, tanto no código anterior de 16 como de 2002, a gente segue a orientação alemã, que adota, em relação à prescrição, o modelo dualista, né? Que separa a prescrição da uso capião, em momentos diferentes da legislação. A gente vai ver que a prescrição da pretensão, que é essa prescrição referida aqui, que é estudada no início do Código Civil, né, na parte geral, que traz lá o que é prescrição, quais são as causas interruptivas, suspensivas e por aí vai. E, em outro momento, o nosso Código Civil aborda a uso capião, que é a prescrição aquisitiva. Então, no Brasil, nós estudamos prescrição da pretensão e prescrição aquisitiva, uso capião, em momentos distintos, seguindo a orientação alemã, seguindo a orientação do direito alemão. Beleza? Então, feito esse rápido discurso histórico, a gente passa para o conceito e natureza jurídica. Conceito e natureza jurídica. Meus amigos, pelo amor de Deus, a partir de hoje, vocês estão desautorizados a falar o uso capião. Como a gente vê, muito operador do direito, formado, atuante, falar aí no dia a dia, na prática forense. Por quê? Porque uso capião é uma palavra feminina. A gente se refere a uso capião. Beleza? Então, a gente não pode mais cometer esse vacilo de falar ou escrever a uso capião como se fosse masculino. Então, uso capião, meus amigos, é uma palavra feminina que vem do latim, uso capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso. Uso capio quer dizer tomar a coisa pelo uso. E a usucapião representa um modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa. Modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa. Professor, por que modo originário? Porque a distinção do modo originário para um modo derivado de aquisição da propriedade é que quando nós estamos diante de um modo originário, é como se a propriedade surgisse naquele instante, naquele momento. Ou seja, a propriedade ela vai vir livre de vícios eventuais ligados àquela propriedade anterior ao termo inicial de aquisição da propriedade, pelo modo originário. Modo derivado, por sua vez, a propriedade ela é adquirida com os eventuais vícios, gravames, com tudo que existia anteriormente. Um exemplo de modo derivado de aquisição da propriedade é a compra e venda, o contrato de compra e venda, né? Uma dação em pagamento também, que é uma forma de quitação, né? De obrigação, é você dar em pagamento um bem, você pode quitar uma obrigação dando um imóvel, dando um móvel, dação em pagamento. Essas formas de aquisição da propriedade são formas derivadas. Então, se distingue a usucapião, porque a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, pela posse prolongada da coisa. A gente vai falar aqui mais sobre essa característica de
modo originário de aquisição da propriedade. Então, está aqui o conceito. Conceito geral de uso capião está aqui. Onde é que está no Código Civil a uso capião? Está lá no capítulo 2, que a gente está abordando direitos reais, né? E aí no capítulo 2, quando o código trata da aquisição da propriedade imóvel, fala do uso capião. Ó, pode ser uso capido tanto móvel quanto imóvel, mas a gente aborda aqui o recorte em relação aos imóveis por ser mais rigoroso, né? O conceito, a conceituação, a base do Instituto, ela vem ligada aí aos bens imóveis. Então, percebam que o código corretamente usa a expressão ó, da usucapião. Beleza? Usucapião é um termo feminino. E aí, só para a gente perceber como é que está no Código Civil, no texto legislativo, o Código Civil diz que aquele que, por 15 anos, esse é o primeiro dispositivo sobre o uso capião. Tem vários, né? São vários. Mas, primeiramente, o Código traz a chamada usucapião extraordinária, que é isso que a gente está lendo aqui agora. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possui como seu imóvel adquirir-lhe a propriedade, independentemente de título ou boa-fé. Então, perceba que neste prazo maior aqui, que é o prazo de 15 anos, aquele possuidor que, de modo ininterrupto e sem oposição, possui um imóvel por 15 anos, ele adquire a propriedade, ó, independentemente de ter algum título, ainda que seja um título justo ou injusto, e independentemente de boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóvel. Beleza. Uso o capião extraordinário, a gente vai ver aqui hoje ainda, mas a base dela está aí. Agora, este prazo ele pode ser reduzido, olha só o parágrafo único, ó. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor, ó, houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizou serviços de caráter produtivo. Então, o prazo de 15 anos do caput, da usucapião extraordinária, ele pode ser, inclusive, reduzido a 10 se o possuidor possui aquele imóvel para sua própria moradia. Independentemente de justo título ou boa-fé, quem passa 10 anos em um imóvel, utilizando ele como sua moradia, ou realizou nesse imóvel serviços de caráter produtivo, olha aí a função social do imóvel sendo prestigiada, né? Esse parágrafo único aqui, ele reduz o prazo porque o possuidor está atribuindo uma função social àquela ocupação, àquela posse. Então, reduz o prazo para 10 anos. Beleza? E onde é que está a usucapião da propriedade móvel, professor? Está aqui embaixo. Já selecionei para você os dispositivos. Agora, obviamente, depois dessas aulas, é bom que a gente faça uma leitura de todos os dispositivos do Código Civil, né? Mas está aqui o artigo 1260, menciona também, ó, da usucapião, palavra feminina, aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, o prazo é menor, móvel, 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Beleza? Então, você possui um móvel por 3 anos, você adquire a propriedade dele. Ok? Beleza. A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel e imóvel, não é? Mas a usucapião, ela serve para adquirir, além da propriedade, é possível adquirir por usucapião outros direitos reais, como, por exemplo, direitos reais sobre coisas alheias,
a exemplo da servidão, do usufruto, etc. Então, a usucapião, ela é método de aquisição de direitos reais em sentido amplo, não só da propriedade, mas dos direitos reais como um todo. Nada mais lógico, né? Como a gente já viu que a propriedade é o direito real mais completo, o direito de propriedade, então quem pode mais, pode menos. Se você pode adquirir o direito de propriedade pelo decurso do tempo, nada mais natural que você possa também adquirir outros direitos reais pelo decurso do tempo. E o Código Civil ele é expresso nesse sentido. Ó. A servidão está lá no 1379, deixando claro, o usufruto no 1391, o Código franqueando a possibilidade de adquirir esses direitos reais sobre coisa alheia através do decurso do tempo. Beleza? Lembrem-se, o que é posse, que a gente já viu? Ó? Posse é o poder de fato sobre a coisa, ao passo que propriedade é o poder de direito, né? É o poder de direito. Então, o decurso do tempo pode transformar o poder de fato em direito, convertendo a posse em propriedade. E qual é o fundamento, a justificativa da usucapião? É a consolidação da propriedade em favor do possuidor prolongado. Funciona como um prêmio. Ou a pessoa que está com a posse de um bem por um prazo tamanho, justifica que ele passe a ser o proprietário. Obviamente, se o proprietário for um proprietário desidioso, for um proprietário desleixado. A usucapião envolve isso. A usucapião envolve sempre um período de tempo em que o proprietário, ele, ó, aparentemente não está nem aí para o imóvel ou para o bem imóvel. Sempre tem um período de tempo. Não existe usucapião imediata. O prazo vai variar de acordo com a natureza da usucapião, a gente vai ver isso aqui, mas o fato é que sempre tem um prazo em que o proprietário ele se mostra desidioso, ele se mostra desinteressado com aquele imóvel ou móvel. Então, a usucapião é um prêmio para o possuidor por um tempo prolongado e é uma sanção, né? É uma punição, vamos dizer assim, para o proprietário desidioso, porque ele perde a propriedade por conta de sua desídia, funcionando como um instrumento de pacificação de relações sociais. Por isso que eu simpatizo com o termo prescrição aquisitiva, porque a essência da prescrição, seja ela prescrição da pretensão ou prescrição aquisitiva, é pacificar a relação social, é fazer com que, olha, em algum momento essa situação tem que se estabilizar. Então, o pano de fundo é o escopo, né, o objetivo de pacificar as relações sociais. E como modo originário de aquisição da propriedade, isso é muito importante, ou seja, a usucapião confere o direito de propriedade a alguém, independentemente de um negócio jurídico anterior. Não houve um contrato entre as partes. Havendo um contrato que transfere propriedade, é um modo derivado de propriedade. Mas aqui não tem um negócio jurídico anterior, é uma situação de fato que é reconhecida pelo juiz. Então, estamos aí diante de um modo originário de aquisição da propriedade. E como é um modo originário de aquisição da propriedade, o novo proprietário não mantém qualquer relação de direito real ou obrigacional com o proprietário anterior. Por isso que a gente chama de modo originário. É como se ele fosse o primeiro dono. É como se ele fosse o usucapiente, aquele que adquire a propriedade. É como se ele fosse o primeiro dono. Primeira vez que está se instituindo a propriedade sobre aquele bem é a partir da usucapião. Então, a propriedade ela vai ingressar no universo patrimonial do novo proprietário livre de vícios. Se existia uma hipoteca naquele imóvel, sobre aquele imóvel, e foi usucapido, essa hipoteca deixa de existir. Porque aqui segue a regra do acessório que segue a sorte do principal. Como é modo originário
de aquisição da propriedade é como se fosse zerou. Os gravames anteriores não existem mais. Se alguém tinha uma servidão, também não existe mais. Então, o fato de ser um modo originário de aquisição da propriedade, ele zera os gravames anteriores e, inclusive, também não incide o imposto que é devido nas relações de transmissão de propriedade intervivos. É o chamado ITBI. Quando você compra um imóvel, por exemplo, faz um contrato de compra e venda e compra uma casa, um apartamento, você vai pagar esse tributo aqui, ITBI, que é o imposto de transmissão de propriedade. Mas como na usucapião se trata de um modo originário de aquisição da propriedade, não se paga esse imposto, porque não há, a rigor, tecnicamente, uma transmissão de propriedade. Há apenas um reconhecimento na sentença do usucapião de uma situação de fato. Não se transmite propriedade, tecnicamente falando. Não há um negócio jurídico anterior, então não incide TBI. Então, essa é uma questão muito interessante da gente perceber. Porque, em alguns casos, vai ser mais interessante que o possuidor que pretende regularizar sua situação patrimonial de proprietário, é mais interessante para ele buscar o usucapião do que, obviamente, se ele reunir os requisitos, né, para conseguir o usucapião, do que tentar, por exemplo, regulamentar um contrato de compra e venda que ele fez no passado, mas não levou a registro em cartório. Então, vamos imaginar que alguém fez um contrato de compra e venda de um imóvel no ano de 2000. Lá no ano de 2000, há 21 anos atrás, alguém fez o contrato de compra e venda. E a pessoa que comprou não foi no cartório registrar, mudar de nome a propriedade, a titularidade do imóvel, ela não foi fazer isso. Tecnicamente, quem continua como proprietário era o vendedor, que recebeu o dinheiro, enfim, e vendeu o imóvel. Pois bem, o tempo passou, e hoje, 21 anos depois, essa pessoa pretende regularizar a situação dela no registro. A pessoa, o comprador, sei lá, está doente, está vendo que o fim da vida dele se aproxima, quer regularizar a situação desse imóvel para que o imóvel possa ficar para os seus descendentes, e aí ele lhe procura como advogado para dizer, doutor, como é que a gente faz para fazer esse registro desse imóvel que eu comprei há 20 anos, mas eu não botei no meu nome? É muito mais interessante para essa pessoa, ao invés de tentar regularizar o contrato de compra e venda e fazer o registro dele e pagar imposto de transferência, enfim, e eventuais gravames anteriores do imóvel, é muito mais útil que ele maneje um processo ou um procedimento de usucapião. Porque 21 anos depois, ele já tem os requisitos preenchidos da usucapião extraordinária, inclusive, que é o maior prazo, a gente acabou de ver aí, 15 anos. Então, não é interessante que ele faça um registro daquele contrato de compra e venda. É melhor que ele proceda ao procedimento, com o procedimento de usucapião, que, inclusive, em alguns casos, a gente vai ver aqui na frente, ele pode ser feito diretamente no cartório. Atualmente é possível, em algumas situações, a gente fazer diretamente, não precisa da intervenção do Poder Judiciário. Beleza? Então, o que a gente... Mas eu estou falando isso tudo para dizer o quê? Para chamar a atenção de que a usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade e não incidirá o imposto de transmissão por este motivo. O usucapiente, ele vai receber a coisa livre de máculas, límpida, porque a sentença de usucapião, ela vai implicar em um cancelamento de qualquer registro anterior, né? E, consequentemente, de débitos contraídos pelo proprietário anterior, pelo antigo proprietário. Professor,
E o IPTU, olha só, o IPTU vai continuar sendo devido se havia algum débito nesse sentido. Então, o usucapiente, entretanto, ele deverá arcar com IPTU, ou ITR, né? Se for propriedade rural, é o ITR. Sendo que o registro da sentença de usucapião é condicionado ao cumprimento dessas obrigações fiscais, ao pagamento. Agora, o usucapiente, ele vai ter em seu benefício a possibilidade de alegar prescrição de crédito tributário, porque lá em direito tributário, vocês vão estudar, ou vocês já estão estudando, de que os créditos tributários, o poder público ele também tem um tempo para exigir o pagamento. Ele tem um período para exigir o cumprimento desse pagamento, sob pena de prescrição, né? Salvo engano, são 5 anos as prescrições lá de direito tributário. Então, o que é que o usucapiente pode alegar? Olha, excelência, beleza, eu tenho que pagar aí o IPTU que estava atrasado, mas aplique a prescrição em relação aos créditos tributários estabelecidos lá no CTN, ou seja, eu vou pagar só o IPTU dos últimos 5 anos. Beleza? Então, a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, o adquirente recebe a propriedade livre, né, de encargos, de gravames, enfim, mas ele não vai pagar imposto de transmissão, mas ele tem que pagar o imposto relativo ao IPTU ou ITR, né? O imposto sobre a propriedade imóvel. Ele não paga de transmissão, porque é o modo originário, mas o débito anterior, o entendimento relativo ao IPTU, o entendimento é que ele deve pagar. Beleza? Agora tem uma exceção. Qual é a exceção? É na usucapião especial rural. A gente vai ver aqui na próxima aula, a usucapião especial rural, que está previsto lá no artigo 8º da Lei 6969 de 81, e expressamente, ó, neste tipo de usucapião, é prevista a chamada imunidade tributária. Então, havendo a imunidade tributária, o usucapiente vai ser isento de qualquer imposto, inclusive IPTU ou ITR. Beleza? Usucapião especial rural. Ok. Deixa eu ligar aqui rapidinho esse ar-condicionado, porque esquentou. Tudo certo aí, né, meus amigos? Então, vamos lá. Próximo ponto é compreender quais são os requisitos da usucapião. Quais são os requisitos da usucapião? Agora, antes de entender os requisitos, eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa, a um fato muito importante. A usucapião é o quê? A pessoa, durante um período de tempo, está na posse de um bem imóvel e adquire a propriedade. Beleza. E aí, a doutrina chama, de um modo geral, de prescrição aquisitiva. Por quê? Porque está ligada a um decurso de um tempo, prescrição, e confere um direito ao possuidor, o direito de propriedade. Beleza, prescrição aquisitiva. Só que, lá em teoria geral do direito civil, entre os artigos 197 e 201, a gente estudou, a gente viu que existem causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Existem algumas situações que o prazo prescricional, ele para de correr, ou ele nem inicia a correr, ou ele para e volta a correr do início, ou ele para e continua correndo pelo restante do tempo. Causas impeditivas, que são causas que obstam o início do prazo, a gente chama de causas impeditivas. Elas
impedem que o prazo prescricional comece a correr. Causas suspensivas são causas que paralisam o prazo e quando ele volta a correr, ele vai voltar do restante que tinha para correr. Se o prazo prescricional, por exemplo, for de 5 anos e ele foi suspenso com 2, ele vai continuar correndo por mais 3 quando ele voltar a correr. Causas suspensivas, suspende. E causas interruptivas são aquelas causas que, uma vez começado o prazo prescricional, acontecendo o evento que interrompe a prescrição, o prazo vai parar, e quando ele voltar a ser contado, ele vai voltar a ser contado do início. O prazo vai começar a contar novamente do início. Então, isso são causas que, respectivamente, impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. E aí vem a pergunta, essas causas se aplicam ao usucapião? Sim, sim. Precisamos ter em mente quais são essas causas que impedem ou suspendem a prescrição, porque elas se aplicam aqui na usucapião. E quem diz isso é o próprio Código. O artigo 1244 diz, estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que impedem, obstam, suspendem ou interrompem a prescrição. Beleza? As quais também se aplicam à usucapião. Então, percebam, amigos e amigas, que a gente tem que conhecer, tem que ter em mente essas causas aí que impedem, suspendem e interrompem a prescrição. E onde é que estão mesmo, professor? Vamos lá, artigo 197 a 201 do Código Civil, que trazem as chamadas causas impeditivas e suspensivas. Então, primeiramente, o Código trouxe as causas impeditivas, que não permitem que o prazo comece a correr, que evitam que o prazo se inicie, e as causas suspensivas, que impedem o prosseguimento do prazo após o início da sua fluência. Então, estão lá, a partir do artigo 197, causas que impedem ou suspendem a prescrição. Vou botar aqui, se aplicam a usucapião. Até rimou, né? Se aplicam a usucapião. Quais são essas causas? Não corre a prescrição. Isso aqui é uma causa... Perdão. Causas impeditivas. Não corre a prescrição. Não começa a correr a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, olha só, entre cônjuges, leia-se entre cônjuges e companheiros, né? E companheiros. Quem vive em união estável e quem é casado, atualmente, no nosso ordenamento, não possui mais distinção, praticamente não possui mais distinção do ponto de vista jurídico. Ainda persistem algumas? Sim, persistem algumas, né? Porque o casamento é um evento formalíssimo, um contrato, é um negócio jurídico, no final das contas, o casamento, né? E a união estável é uma sociedade de fato, é um ato-fato, de acordo com a teoria do fato jurídico, né? É um acontecimento no mundo em que o ordenamento empresta efeitos jurídicos. Mas, do ponto de vista prático, do ponto de vista de consequências jurídicas, uma vez realizado o casamento e uma vez configurada a união estável, na prática, as consequências são as mesmas, inclusive para efeitos sucessórios. Recentemente, o STF julgou inconstitucional o artigo 1790, que é o artigo lá da parte de sucessões que tratava das regras de sucessões dos companheiros, e disse, olha, companheiro tem que herdar com as mesmas regras dos cônjuges, ou seja, companheiro vai herdar de acordo com as regras do artigo 1829.
que é o artigo que trata lá em sucessões dos direitos sucessórios, né? A ordem de preferência entre os casados, descendentes e ascendentes, faz a normatização. Aí o STF veio e disse, olha, agora recentemente, 2018, salvo engano, não há distinção a nível sucessório. E essa era uma das grandes distinções remanescentes entre os casados e os companheiros. Então, atualmente, meus amigos e minhas amigas, o que vocês virem na legislação fazendo referência a cônjuge, a gente estende o entendimento a companheiros, a quem vive união estável. Beleza? Inclusive, até do ponto de vista jurídico, dependendo de como for a sua união estável, se você fizer um contrato antinupcial, um contrato de convivência, é mais vantajosa até, sobre vários aspectos, a situação jurídica do companheiro, de quem vive em união estável, do que quem vive quem vive casado. A não ser que você se case no regime da separação de bens, que aí também é um regime que dá muita liberdade, muito vantajoso. Engraçado que as pessoas não sabem disso e têm um entendimento equivocado sobre regime de bens, enfim, e acabam achando que é uma situação mais vantajosa, mas no final das contas vocês vão ver isso aí em direito das famílias e direito das sucessões, que são situações muito idênticas. Então, enquanto uma pessoa está casada com outra e enquanto uma pessoa convive em união estável com outra, a prescrição não corre. Não corre. Eu sou casado com Maria e eu tenho uma dívida com ela, por exemplo. Esse prazo prescricional de cobrança da dívida só vai começar a correr se um dia a gente se separar. Quando terminar o vínculo, terminar a sociedade conjugal, aí começa a correr. Então, não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Da mesma forma, não vai correr a prescrição aquisitiva, a uso capião. O que isso quer dizer? Que entre cônjuges, eles não poderão usucapiar um bem de outro cônjuge enquanto estiverem casados, porque não corre a prescrição, não correrá o prazo necessário previsto em lei para que alguém adquira a propriedade de outrem pelo decurso do tempo. Beleza? Deixa eu ver, alguém perguntou. Boa noite a todos, Rafael Jader. Valeu, Jader. Boa noite. Também não corre a prescrição, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, enquanto um filho está sob o poder familiar dos pais, não corre a prescrição entre eles. Também entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a curatela. Aí vem o 198 e diz, também não corre a prescrição contra incapazes de que trata o artigo 3º. Quem são esses incapazes? Menores de 16 anos, não é isso? Aliás, atualmente, só tem essa hipótese de incapacidade absoluta, menor de 16 anos, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele modificou o artigo 3º, que trazia algumas hipóteses de absolutamente incapaz, e agora só tem uma hipótese, que é o menor de 16. Então, o menor de 16, contra ele, não corre a prescrição. Então, se vamos imaginar que uma criança de 5 anos de idade ficou órfã dos pais. Os pais morreram em um acidente e essa criança de 5 anos de idade herdou o patrimônio, aquele acervo patrimonial. Dentre aquele acervo patrimonial tinha uma fazenda, um imóvel rural, por exemplo. E essa fazenda foi ocupada por alguém ou por algumas pessoas. Esse menor tinha 5 anos de idade. Aí, esse pessoal que ocupou a fazenda usou para moradia própria, fez benfeitorias e tal, olhando a função social do imóvel, né? Dando utilidade ao imóvel. Aí esse pessoal, depois de 10 anos,
falou, opa, o Código Civil prevê que a gente pode usufruir um imóvel se a gente usa para moradia própria depois do período de 10 anos, que a gente acabou de ver, não foi? Beleza. Aí esse pessoal entra em juízo contra o menor é o titular agora, né? Esse pessoal vai ter a demanda deferida? Não. Por que não? Porque esse prazo de uso capião não começou a correr ainda. Porque, ó, não corre a prescrição contra incapazes. Esse prazo só vai começar a correr quando esse menor completar 16 anos. Então, só 11 anos após a morte dos pais, ele tinha 5 quando morreu os pais. 11 anos após, quando ele completar 16, aí que vai começar a correr qualquer prazo prescricional e, por consequência, os prazos de uso capião. Pegaram aí? Então, é muito importante a gente conhecer essas causas, que a gente vai aplicar elas no nosso dia a dia quando a gente for analisar uma hipótese de uso capião. Também, Professor, diga, posso tirar uma dúvida? se eu souber, pode. Meus avós, eles são separados de fato há quase 30 anos. Mas o que acontece? Minha avó continua morando nessa casa, na casa dela, né? Que era com meu avô saiu de casa e ela já tem mais de quase 30 anos naquela casa. Sim. Tipo, mas não se aplicaria ao uso capião nesse sentido. Mas o quê? Não, não se aplicaria ao uso capião nesse sentido, porque eles Não. só são separados de fato, não são separados do direito. Mas peraí, Mas essa, eles eram casados ou companheiros? Não, casados no papel. Certo. E aí São eles não, casados. mas eles se separaram, né? De fato, há mais de 20 anos, quase 30 anos. Mas até hoje são casados no papel. São casados no Certo. papel. Mas aí, em tese, ela poderia alegar que não há mais a sociedade conjugal, porque a separação, ela também, além do divórcio, ela finaliza a sociedade conjugal. Ela não vai finalizar o vínculo matrimonial, que é outra coisa. O vínculo matrimonial só termina realmente com o divórcio ou com o falecimento do cônjuge. Mas a sociedade conjugal, pelo menos em tese, é possível que ela, em juízo, diga, olha, a gente está separado, acabou a sociedade conjugal há 30 anos. E aí mas aí ela vai ter um duplo trabalho, né? A uso capião vai ser uma ação cumulada de dissolução de sociedade conjugal, cumulada com um pedido aí de uso capião, ou até um pedido posterior, né? Tem que até analisar se na prática é possível a gente reunir essas duas ações. Porque uma ação ligada à sociedade conjugal, ela tramita na vara de família e a ligada à propriedade, né, posse, ela vai tramitar numa vara específica, civil, né, uma vara agrária, uma vara relativa, dependendo aí do imóvel, relativa a direitos de propriedade que não é uma vara de família. Então, tem que analisar, inclusive, esse aspecto processual. Mas o fato é que acredito que sim, que ela pode pretender o uso capião. Inclusive, tem uma espécie de uso capião que a gente vai estudar aqui, que é justamente nessa situação, quando um cônjuge ou companheiro abandona o lar. E é um prazo bem menor, a gente vai ver. E aí ela poderia se valer desse tipo de usucapião, entendeu? Que a gente vai estudar aqui, Entendi. que é um Obrigada, usucapião professor. justamente para atender essas pessoas que moram em um imóvel que foi abandonado pelo cônjuge ou companheiro. A gente vai estudar. A aula que Obrigada. vem a gente vai ver. É possível ela adquirir a propriedade. É possível e é aconselhável, inclusive, né? Que ela faça isso o mais rápido possível para regularizar essa situação, inclusive a título sucessório, enfim, sobre vários aspectos. Sim. Mas Obrigada. eu estou falando assim por alto, viu? Sim, certo. Não, foi só uma dúvida que ficou Tem que mesmo. investigar a situação, enfim, as vantagens e desvantagens.
Mas provavelmente não vai ter essa ação, não, professora. É só uma dúvida mesmo de como aconteceria mesmo. Certo, Obrigada. pronto. Mas eu estou falando assim, de modo, aproveitando sua pergunta, só para, Sim, sim. de um modo geral. Beleza, eu também não corre a prescrição contra ausentes do país a serviço da União do Estado do Município. Então, quem saiu do país para trabalhar para o município, para o Estado, para a União, contra ele não corre a prescrição. Também não corre a prescrição contra os que se acharem a serviço das Forças Armadas em período de guerra. Essa aqui não vai rolar nunca para o Brasil, né? Porque o Brasil, há quantos anos não se mete em guerra? Então, o Brasil, felizmente, inclusive, é reconhecidamente como um dos países, assim, né? Pacificadores do cenário mundial. Pelo menos era, né? Até pouco tempo atrás. Vamos ver se isso aí continua. Mas, enfim, não corre a prescrição. Então, é interessante que a gente entenda esses dispositivos da prescrição, essas causas impeditivas e suspensivas, porque elas vão se aplicar aqui ao usucapião. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Então, ó, por exemplo, é importante observar se a usucapião está ocorrendo entre cônjuges, companheiros, pais e filhos, na constância do poder familiar, contra absolutamente capaz, etc. Então, é importante, quando a gente for analisar o caso concreto, saber se incide ou não uma das causas impeditivas ou suspensivas. Beleza? Já em relação às causas interruptivas, qual é a diferença? Causas interruptivas são aquelas que o prazo pressional começou a correr, acontece a causa interruptiva, o prazo pressional paralisa e vai começar a correr do início, diferentemente da suspensiva. Em relação às causas interruptivas, a gente também tem vários motivos, né, que levam à interrupção. A interrupção é como se fosse é como se ela zerasse o prazo de prescrição. Então, quais são essas causas que interrompem a prescrição? Então, elas estão previstas lá no artigo 202 do Código Civil, que diz: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, olha aí, uma distinção das causas interruptivas, das suspensivas, só pode ocorrer uma vez, só pode ocorrer uma vez, não acontece duas vezes. O mesmo fato não vai interromper uma prescrição mais de uma vez. Então, por exemplo, interrompe a prescrição o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação. Então, quando o interessado ajuiza uma demanda relativa àquele direito, né, que está prescrevendo, e o juiz manda citar o réu, este acontecimento ele interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição, fazendo com que a prescrição comece, quando começar a correr, vai começar a correr do início. Percebam que mesmo que o juiz seja incompetente, olha só, o porquê mesmo incompetente? Porque o que a norma entende é que houve um interesse da parte de paralisar a prescrição, né? Ela procurou o judiciário, ela não é mais desidiosa. Então, mesmo que ela tenha errado no foro, né? Vamos imaginar que seja sei lá, era uma demanda para ser ajuizada em uma vara cível e a pessoa ajuizou a vara de fazenda pública, ajuizou em outro juízo que era incompetente. Então, mesmo sendo incompetente, se o juiz ordenar a citação, interrompe a prescrição. Também, ó, o protesto é ligado a os títulos de crédito, né? Protesto cambial, pela apresentação de título de crédito em juízo de inventário, qualquer ato judicial que constitua devedor e more, por aí vai. Por ato inequívoco, ainda que esse judicial que importe o reconhecimento de direito pelo devedor. Então, se o devedor ele reconhece uma dívida, mesmo que seja por um ato extrajudicial, pelo Zap, você mandou uma mensagem para o seu devedor, rapaz, você está me devendo aquela grana e tal. Aí o cara reconhece, ah, pô, é mesmo, foi mal.
mas eu vou lhe pagar. Por que que isso é interessante, isso é importante para você? Porque ali você está interrompendo a prescrição. Você está manifestando sua vontade de ter o pagamento e, por este ato inequívoco, ainda que extrajudicial, o devedor reconheceu o débito. Olha que massa. Interrompeu, massa para você, né? Credor, para ele, ruim, porque interrompeu a prescrição. Esse ato interrompe a prescrição. Beleza? Aí a prescrição interrompida, ela vai recomeçar a correr desta data que interrompeu, ou do último ato do processo que é interromper. Beleza? Então, a prescrição, tá aí umas regras importantes também, ó. As regras do aproveitamento da interrupção, no artigo 204, que é importante vocês darem uma observar. Agora, o que eu posso dizer para vocês em relação ao usucapião no que toca essas causas interruptivas da prescrição? As suspensivas impeditivas, todas se aplicam ao usucapião, viu? Todas aqui se aplicam. Agora, as causas interruptivas, a doutrina afirma o seguinte, ó, em relação a essas causas interruptivas, estão no artigo 202 a 204, alguns doutrinadores, como o Cristiano Chaves e Nelson Zeval, entendem que não se admitem a aplicação das causas extrajudiciais. Então, se a gente for ver no rol aqui, a gente vai ver que tem causas aqui que são judiciais, como, por exemplo, ó, o despacho do juiz, é uma causa judicial, que teve uma intervenção do juiz. Mas, por exemplo, protesto cambial é uma causa extrajudicial, né? A apresentação, o protesto cambial em um cartório, quando é feito esse protesto de um título de crédito, isso é um acontecimento extrajudicial. Aí, parte da doutrina considerável, e eu mencionei aqui entre eles Chaves e Rosenwald, entendem que só se aplicam as causas interruptivas judiciais. As extrajudiciais não interrompem a prescrição. Beleza? Isso por quê? Porque eles fazem uma ponderação com o direito de moradia, né? Um direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição. A usucapião, o que ela vai propor, o que ela vai proporcionar, na maioria dos casos, é um direito de moradia para o possuidor. Então, de um lado o direito de moradia, do outro lado o direito de um proprietário que muitas vezes pode não está cumprindo com a função social daquela propriedade dele. Então, com esse raciocínio, parte da doutrina entende que as causas interruptivas só vão interromper o prazo da usucapião se forem causas judiciais, se forem causas em que houve a intervenção de um juiz. Por quê? Porque nas causas judiciais vai ser observado, obviamente, ó, a ampla defesa e o contraditório, o devido processo legal. Beleza? Então, eles entendem nesse sentido e faz total, e tem total coerência esse posicionamento. Ok? Beleza. Então, feita essa introdução, essa importante observação em relação às causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição, passamos aos requisitos em si, E aí, primeira coisa que a gente tem que compreender é que só vai poder ser usocapido, só são usocapíveis as coisas que podem ser adquiridas normalmente, as coisas que estão dentro do comércio, que estão transitando no comércio jurídico. Os bens fora do comércio, como, por exemplo, direitos da personalidade, obviamente não podem ser usucapidos. Bens públicos, olha só, não podem ser usucapidos, porque não é possível a aquisição da propriedade por particular de um bem público. Então, os bens públicos são inusucapíveis.
de acordo com diversos dispositivos do Código Civil, o artigo 102, o artigo 183, parágrafo 3º e 191 da Constituição. Uma súmula antiga do STF, a súmula 340, já dizia isso, que os bens públicos são inusucapíveis. Professor, todos os bens públicos são inusucapíveis, porque eu me lembro que tem os bens de uso especial, né? Bens dominicais, tem uma distinção lá, né? Os bens que são afetados para o uso público e bens que são do poder público, mas são bens disponíveis, os chamados bens públicos dominicais. Todos esses bens são inusucapíveis ou alguns são? Parte da doutrina com a qual eu me filio, ela é contrária a essa generalização que é trazida, por exemplo, pelo artigo 102 do Código Civil, no sentido de que não são todos os bens públicos que são inusucapíveis. Por quê? Porque os bens públicos dominicais, que são aqueles bens públicos que não são afetados. O que é o bem público que não é afetado? É um bem público que não atende ao interesse coletivo, ao interesse geral. Ele não está a serviço do interesse coletivo. O bem público que não é afetado ou desafetado, ele passa a fazer parte do chamado patrimônio disponível dos entes públicos. Então, um ente público, quando ele quer vender um bem, o que é que ele faz? Ele primeiro desafeta aquele bem, torna aquele bem um bem dominical, e aí aliena, e aí vende aquele bem. Beleza. O bem público dominical, ele faz parte de um universo de bens disponíveis. Ele faz parte de um patrimônio, ele é um patrimônio disponível. Então, os bens públicos dominicais, para uma parte considerável da doutrina da jurisprudência, eles seriam passíveis, sim, de uso capião, de aquisição pelo decurso do tempo. Ora, se esses bens podem ser alvo de contrato de locação, de contrato de compra e venda, de contrato de arrendamento, porque eles são disponíveis, patrimônio disponível, por que não poderiam ser usufruídos? Já que o usucapião é uma aquisição da propriedade, um modo originário de aquisição. Beleza? Então, apenas quando o bem público ele está diretamente aplicado ao interesse público é que ele não poderá ser usucapido. Então, para responder essa pergunta, o bem público tal é possível de ser usucapido? Você vai responder, depende. Esse bem público é um bem afetado pelo interesse público ou não? Se é um bem afetado, se atende à finalidade pública, ele não pode ser usucapido, tá tudo bem. Mas, se ele é um bem público dominical, ele poderá ser usucapido. Ok? O senhor pode dar um exemplo de um bem aqui em Salvador, por exemplo, que é público e não é afetado, que pode ser usucapido? Aí, a gente tem que olhar... Quem foi que perguntou? O professor Gabriel. Gabriel. Aí, Gabriel, a gente tem que ver no Diário Oficial, por exemplo. Vamos imaginar sei lá, um prédio, uma praça, um colégio, né? Recentemente, o governo do estado aí vendeu um colégio, não foi? Um colégio na... Como é o nome, meu Deus do céu? A Vitória, né? Na Vitória, como é o nome do colégio? Enfim, Odorico, eu acho. Odorico Tavares, né? Coisa assim. O que o poder público... Tavares é o colégio estadual. É estadual. Era o colégio estadual. É isso, o Estado, ele vendeu... O que foi que ele fez? Aquele bem público, ele era um bem público afetado pelo interesse público, porque funcionava uma escola ali, uma escola estadual. Aí ele resolveu vender. O que ele fez? Ele desafetou o bem, né? Por um decreto, vai sair no Diário Oficial dizendo, olha, aquele bem tal, descreve o bem, ele está sendo desafetado, ou seja, não há mais interesse na utilidade pública daquele bem, podendo esse bem ser vendido à iniciativa privada.
É o que o poder público faz quando quer vender um bem, qualquer bem. E o que foi feito, eu nem sei se foi vendido já, mas foi feito com o colégio. Aí um exemplo de bem que foi transformado em bem dominical. Vamos imaginar que no colégio, nesse colégio, não haja comprador. Ninguém se interessa por comprar esse imóvel. O que eu acho difícil, né, de acontecer, porque quando esse tipo de coisa rola, é porque o poder público já tem um comprador interessado, já sabe ali, já tem um negócio, todo o esquema todo montado, né? Mas vamos imaginar que não vendeu o bem. Aí alguém entrou nesse imóvel, ou parte do imóvel, e fez dele a moradia. Pergunta-se, pode ser usucapido? Essa pessoa pode adquirir a propriedade desse bem pelo decurso do tempo? Ó, sim. Por quê? Porque aquilo ali se tornou um patrimônio disponível. É um bem público dominical. Ele está desafetado do interesse público. Beleza aí, Gabriel? Beleza, professor, obrigado. Pronto, valeu. Então, o que a gente vai investigar na prática é isso. O bem está afetado. Tá, agora estão fazendo com o Palácio Rio Branco também, né? Mas eu acho que o Palácio Rio Branco é um contrato de concessão. Não sei se foi uma desafetada. Tem que estudar, ver a natureza jurídica aí. E quem vai responder melhor essas perguntas do interesse público, do bem dominical ou não, né? É um especialista em direito administrativo, né? Que é quem lidar diretamente com isso. Aliás, este assunto, né? Uso capião e aquisição da própria desapropriação também, vocês veem com uma profundidade grande em direito administrativo. O professor ele aborda bem essa questão ali. Agora, galera, sem sombra de dúvidas, o ponto mais polêmico em relação a bens que podem ou não ser usucapidos está aqui, ó. Está aqui. Terreno de marinha e acrescido de marinha. É uma grande polêmica aí, se essas áreas podem ser usucapidas ou não. O que é terreno de marinha? Terreno de marinha é aquela faixa que a gente conta 33 metros da maré alta, verificada em 1831. 1831. Em 1831, a maré alta, ela chegava até onde? Aí daí você conta 33 metros, né? A montante, né? No sentido do continente, e você tem o que é terreno de marinha. Terreno de marinha, ele precisa desta delimitação dessa faixa para a gente saber exatamente qual é o terreno de marinha. E ele não foi delimitado em muitos casos no Brasil, em muitas áreas do Brasil, não se fez esse estudo, né? Esse estudo temporal, geológico, enfim, esse estudo para dizer até onde vai o terreno de marinha. Então, essa imprecisão da delimitação da poligonal do terreno de marinha o problema começa daí. E o que é, por sua vez, acrescido de marinha? Acrescido de marinha é aquele terreno que tem influência da maré. Influência fluvio-marinha. Acrescido de marinha são aqueles bens, aquelas áreas em que há uma influência da água salgada. Por exemplo, manguezal. Manguezal é acrescido de marinha. Necessariamente, todo manguezal é um terreno acrescido de marinha. Por quê? Porque o mangue ele precisa da água do mar, precisa da água salgada para o ecossistema se manter. Então, terreno de marinha e acrescido de marinha são bens da União. A Constituição Federal diz isso no artigo 22. O problema é definir quais são esses bens, qual é exatamente essa poligonal, para a gente saber se é possível o usucapião ou não. E, em muitos locais, em muitas cidades, essa faixa já está completamente urbanizada, ocupada. Inclusive, em muitos casos, com o próprio Estado reconhecendo
o domínio a esses particulares. Então, como é que o Estado reconheceu, há um tempo atrás, o domínio ao particular e agora quer reivindicar esse patrimônio como um patrimônio da União, né? Como um terreno acrescido de marinha ou de marinha. Então, uma grande polêmica está aqui, ó. Terreno acrescido de marinha e terreno de marinha podem ser usucapidos? Rapaz, em tese não deveriam poder, mas o fato é que isso é a tese. No Brasil, a gente não tem uma delimitação. Veja o seguinte, eu trabalho no Ministério Público Federal e algumas demandas ambientais lá dizem respeito a isso. O que é o terreno acrescido de marinha, o que é que não é? E, às vezes, fica sem saber até que ponto vai o acrescido de marinha e o marinha, porque não foi delimitada essa faixa. Não houve ainda uma delimitação pela SPU, né, a Secretaria de Patrimônio da União, não disse, e a gente não sabe a faixa se é ou não é acrescido de marinha. Então, até porque tem esse marco temporal aqui de 1831, é a maré alta de 1831, a gente conta 33 metros. Beleza? E na Bahia, para completar, a Constituição Estadual da gente ampliou essa faixa para 60 metros. Então, ainda tem isso. Ainda tem aqui na Bahia uma ampliação dessa faixa. Mas o fato é que a gente vê muita ocupação em faixa de praia que diz respeito a essa distância, né? Essa distância da pré-mar, né? Da maré alta. Beleza. E os terrenos tradicionalmente ocupados pelos índios podem ser usucapidos? Não, não podem. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas são bens da União. Então, nos termos do artigo 231, parágrafo 2º, essas terras são de propriedade da União. Esse União aqui deveria ter um maiúsculo, vou até botar logo aqui. União. Ok. Da União. E essas terras, elas são dadas em usufruto às populações indígenas. Então, as populações indígenas, elas têm o usufruto perpétuo das terras que são tradicionalmente ocupadas por eles. Beleza? Então, consequência, qual é a consequência? Essas terras são inalienáveis, indisponíveis, insuscetíveis de uso capião. Isso vale, ó, para as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ainda que não tenham sido formalmente demarcadas. Teve uma polêmica que estava rolando aí, inclusive, né? Teve uma movimentação da comunidade e tal, justamente por esse ponto aí, por esse tópico aí, o que fazer com as terras que não haviam sido demarcadas nas hipóteses em que não se restou comprovado que a ocupação era pré-existente à Constituição de 88, porque esse direito das terras indígenas vem da Constituição. E aí há um lobby forte, né, do cenário político atual, que tem ligação com os interesses dos grileiros, resumindo a história assim, o pessoal quer tomar tudo, explorar tudo e que, enfim, se lasque o índio, se lasque as culturas tradicionais, vamos explorar o nióbio, né? Nióbio, meu Deus do céu, oh meu Deus, eu não tenho nem mais ânimo. Tem mais energia para falar, né, professor? Para falar sobre uma loucura dessa aí de que vacina da AIDS, eu não tenho mais. Meus amigos que ainda insistem nessa religião, né? Que virou uma religião, não é mais uma coisa política. Porque quando era uma discussão assim, Aécio ou é Dilma, eu não sei, era uma coisa que ficava no campo da política, né? Eu prefiro a direita. Agora entrou numa onda imbecilidade total. Imbecilidade total. Não importa o que a pessoa diga, enfim, religião é religião. Aí você não pode se meter.
que aí é torcedor do Flamengo, Bahia, Vitória, o cara não adianta o que aconteça, o que acontecer, o cara vai ficar com essa onda aí dele de não é bom pagar gasolina R$ 7, está gostoso, entendeu? O cara está gostando. Porque se você for falar da gasolina R$ 7, ou ele vai ficar mudo, ou ele vai mudar de assunto. Mas e o PT? Mas e a... Meu Deus do céu, pô. Pelo amor de Deus. E o E aí ICMS, né, professor? essa Ainda vem as galera... fake news, essas coisas assim, distorcendo a realidade, né? É, Querendo colocar a responsabilidade nunca é deles, é sempre de outras pessoas, é dos governadores, é... Ai, enfim. pois é, aí eu Injustificamente, é trabalho, a característica do atual governo. eu trabalho no Ministério Público Federal na parte de meio ambiente. E o que esse ministro do meio ambiente, o ex agora, né, que ele saiu, o que esse cara fez desde o início, desde quando ele assumiu, é algo que não dá para descrever, pô. O que apareceu aí na imprensa? Eu estou falando em relação ao meio ambiente porque é o que eu sei, eu vi, eu acompanhei, minutei um monte de ação, enfim, é indescritível o desmonte que foi feito. Indescritível, simplesmente indescritível. As pessoas não têm ideia. Quando ele foi flagrado aquele negócio de tem que passar a boiada, aquilo ali, e ele já tinha passado, eu não sei o que ele estava falando ali, porque ele já tinha passado tudo que ele quis passar ou fazer, ele já tinha feito. Simplesmente absurdo o que foi feito As coisas que aconteceram no meio ambiente, por exemplo, esse negócio aí do derramamento de óleo no Nordeste, que até hoje a gente não faz a mínima ideia de onde veio e não vai fazer nunca a mínima ideia. Por quê? Porque os órgãos responsáveis por esse controle, por essa fiscalização, eles foram completamente dizimados e estruturados. Sem... O IBAMA não tinha dinheiro para botar combustível no helicóptero para fazer sobrevoo. Como é que vai se investigar e saber alguma coisa? Se o IBAMA tinha assim, um orçamento de X e quando o governo entrou, cortou 70 milhões do orçamento que já era baixo. Não tem o que fazer. Se todos, a grande maioria de técnicos do corpo do IBAMA, tem técnico, o cara que está lá há anos, que é cientista, que sabe, os caras foram retirados do IBAMA. Só tem lá gente indicada, militar. O cara não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe nem do que se trata. Então, na verdade, o cenário ambiental no Brasil hoje, ele é muito bom perto ao que poderia estar acontecendo. Por quê? Porque a gente dá sorte. Porque, na verdade, o Brasil está completamente abandonado do ponto de vista de governança ambiental. A governança ambiental federal hoje no Brasil, meus amigos e minhas amigas, me perdoem de dar essa notícia, mas ela não existe mais. Não existe. Você não conte com nada. Ah, vou contar com uma brigada para acabar com um incêndiozinho ali. Não vai. Eles acabaram, destruíram, acabaram. Simples assim. Eu estou falando do que eu sei, porque com certeza esse amadorismo ele se repete em todas as áreas aí, né? Economia, você vê economia. O Brasil é uma máquina gigantesca, está entre as 10, 15 economias do mundo sempre. É muito dinheiro, é muita coisa que pode fazer. Pô. O Brasil não pode estar com gasolina a R$ 7, isso não existe, sem competência. Não tem outro motivo. Eu não vou nem falar de outros assuntos aqui, porque para a gente não sair muito do nosso tema da aula, e às vezes tem alguém que não gosta, e o espaço está aberto, inclusive, viu? Quem Só tiver para alguma fechar, consideração, professor. pode falar aqui, viu? A Vamos favor, lá. contra, o espaço é democrático. Pode falar sem Pois é, problema nenhum. professor. Mas, Pois é. em relação a meio ambiente, Rapidinho, professor, só para fechar mesmo. Vá. É com relação aos aumentos de gasolina, tem gente que culpa os governadores pelo aumento da gasolina. Mas é o que Camila falou das fake news aí de WhatsApp, né? O cara vê no WhatsApp que a culpa é do governador que não zera o ICMS,
Aí o cara lê uma idiotice dessa e o cara fica repetindo como se soubesse alguma coisa. É isso. Eles criaram realmente uma máquina mesmo de disseminação dessas notícias, que, inclusive, tem vários estudos e livros que estão sendo publicados sobre esse fenômeno de disseminação de fake news, que não é só nem aqui no Brasil, né? Mas que também funcionou nos Estados Unidos, no governo de Trump, nas eleições lá. Enfim, é uma coisa muito surreal a gente ter que falar para uma pessoa que tem que se vacinar, ou então que a vacina não vai te matar, que não tem um chip, que não vai causar AIDS. São coisas assim que a gente nunca imaginou e que são disseminadas exatamente nessa rede bizarra. É incrível. Sobre o combustível, por exemplo, o imposto federal, o tributo federal sobre o combustível, ele não representa nem 1% do valor do preço total. E na repartição tributária do Brasil, qualquer pessoa mínima que fez qualquer coisa com um curso bobo de direito, eu não sou tributarista, mas eu sei que na repartição constitucional de receita tributária, os estados e municípios, na Constituição de 88, ficaram com o pires na mão. E quem tem a grana é a União que tem a grana. Na divisão que tem na Constituição, quem tem grana, quem ficou com os tributos que realmente dão retorno é a União. Aí, em relação ao combustível, a União tem um postinho lá, que não dá 1%, que para a União zerar esse imposto é nada. Aí o cara diz assim, a União zerou o imposto dos combustíveis. Olha que zerou só durante um um período, né? Falou como se tivesse zerado o ano todo, zerou só 2 meses. E o Estado, que vive com o pires na mão, sobre combustível, o imposto é 25%. E é um imposto que, apesar de não ter sido aumentado nos últimos, 20 anos, não tem esse aumento no ICMS do tributo, ou seja, a culpa da altura do preço não é do tributo, mas sim da gestão desastrosa macroeconômica do governo, que fez uma loucura aí eles querem vender a Petrobras, resumidamente. A galera quer que a população fique com raiva da Petrobras e venda a Petrobras. Por quê? A política hoje da Petrobras, ela está atrelada ao preço do combustível ao dólar, o que foi uma grande conquista da Petrobras, na verdade, conseguir independência de produção, foi desvirtuado, está desvirtuado atualmente. Então, quem vai dizer se o combustível aqui no Brasil aumenta ou não é Roterdã. Lá na Europa, os especuladores de petróleo, que os caras vão dizer, vai aumentar, não vai aumentar. Por quê? Porque a gente aqui está com uma política econômica em relação ao combustível completamente... Aí o cara vem e fala, não, o Estado ele tem que zerar o ICMS, faça a sua parte aí, governador. É cínico, é de um mau caratismo e de uma idiotice isso tão grande que eu até pouco tempo atrás, na pandemia, eu ainda me manifestava em algumas coisas assim em redes sociais. Eu até parei. Eu parei porque, enfim, é tanta bobagem, tanta coisa que a pessoa não para nem para ler um artigo, um livro. Não vale a pena, né, professor? E aí, não vale a pena. Eu não vou ficar discutindo com esses loucos. Mas, enfim, o fato é que, voltando aqui para o nosso tema, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas não podem ser usucapidas, porque são bens da União. Bem da União. E como bem da União, bem público não pode ser usucapido e é afetado por interesse nobilíssimo, né? O terreno que os indígenas ocupam, né? Enfim, é indiscutível a importância desses imóveis, dessas áreas. E em condomínio, como é que funciona? É possível a usucapião em condomínio? Em condomínios, aqui a gente está se referindo a condomínios edilícios, né? Esses condomínios que a gente mora, o uso da coisa comum, ainda que de forma exclusiva, não gera a pretensão de usucapião. Beleza? Pois se presume que os atos de ocupação decorrem de mera tolerância. É detenção apenas, não é posse. Área comum de condomínio que alguém está ocupando
é detenção, não é posse. Isso é o que a gente entende, o que a gente percebe da leitura dos artigos, 1208, 1331 e 1335 do Código Civil. A gente vai perceber que coisa comum em condomínio não pode ser usucapião. Beleza? Então, quais são os requisitos do usucapião? São esses aqui. Decurso do tempo, a posse prolongada, né, pelo tempo, e a intenção de dono, o animus domini. São os requisitos formais da usucapião. Agora, em alguns casos que a gente vai ver, ainda são requisitos para usucapião o justo título e boa-fé, no caso do usucapião ordinária, desenvolver moradia, né, ter moradia naquele imóvel, no caso da usucapião urbana, e fazer do imóvel, do terreno, moradia mais trabalho, no caso do usucapião rural. A gente vai ver cada uma dessas modalidades. Beleza? Então, decurso do tempo, posse e ânimos são os 3 requisitos essenciais, e é possível que ainda seja exigido algum requisito extra, que vai reduzir o prazo da usucapião, esses requisitos extras aqui. Justo título e boa-fé, moradia mais trabalho. Vamos lá. Primeiro usucapião para a gente ver aqui é a usucapião extraordinária. É o prazo maior, é a usucapião extraordinária. A usucapião extraordinária, no código anterior, o prazo dela era 30 anos. Demorava, né? 30 anos de ocupação. Uma lei da década de 50 reduziu esse prazo para 20 anos. A lei 2437. Então, no Código Civil anterior, de 55 até 2002, o prazo da usucapião extraordinária foi de 20 anos. Aí o Código atual, né, na nossa redação que a gente já leu e está aqui de novo, a usucapião extraordinária teve o prazo reduzido para 15 anos, 15 anos é o maior prazo que a gente tem, e o próprio artigo 1238, no parágrafo único, reduz o prazo da usucapião extraordinária quando o possuidor utiliza a área como moradia ou realização de obras e serviços de caráter produtivo. Beleza? Então, está aqui o texto do artigo 1238, tratando da usucapião extraordinária. Aqui, esse parágrafo único, que reduz o prazo para 10 anos, o que está por trás é o prestígio à função social. O prestígio àquele que compreende a sociedade atual sob o olhar do dever de construir uma sociedade livre, justa e solidária. O dever de construir uma sociedade solidária é a função social, né? A função social representa isso aqui. Então, quem utiliza uma área como moradia habitual ou realiza serviço de caráter produtivo está atendendo à função social daquele imóvel. Por isso, o prazo é reduzido para 10 anos, ao invés de 15, 10 anos. Então, é a função social. Beleza? Uma pergunta recorrente é o seguinte, professor, vamos fazer o seguinte, a pessoa entra com a ação de usucapião extraordinária com base nesse parágrafo único aqui. Ela está usando como moradia habitual e ela entra com a ação. No curso do processo, se percebe que aquele requerente, aquela pessoa que pretende usucapiar, ela tem só 9 anos de ocupação, não tem 10, não completou os 10. O que a gente faz com essa ação? A gente extingue, ou se durante o curso da ação a parte interessada completar o prazo, o juiz vai aceitar aquela complementação do prazo durante o curso da ação de usucapião. Olha só, se o prazo exigido em lei se completar durante o curso do processo, a doutrina entende que o juiz deve sentenciar levando em consideração o estado em que o processo está, ou seja, considerar o prazo, contado o prazo do curso da ação também, prestigiando a efetividade processual. Por que isso faz sentido? Porque quando uma ação de usucapião ela é considerada
improcedente, porque a parte não cumpriu com o prazo, este tipo de sentença não faz coisa julgada material. Ou seja, o interessado, posteriormente, depois que observar o cumprimento do prazo, ele pode entrar com ação. Então, não faz sentido, já que ele vai poder entrar com a ação mais na frente, né, com esse mesmo objeto, com esse mesmo pedido, né, de uso capião, pô, vamos aproveitar e julgar logo aqui, já que durante o curso do processo ele cumpriu o requisito temporal. Então, não faz sentido. Tanto é que o enunciado 497 da Jornada de Direito Civil diz: o prazo no uso capião pode ser completado no curso do processo. Beleza? Ressalvado, obviamente, má-fé processual do autor, se ele ficar, né, postergando a marcha processual para que o prazo seja atingido. Perceber má-fé, aí não. Mas o fato é que o prazo que ocorreu durante a tramitação do processo, ele é levado em consideração. Na usucapião extraordinária, meus amigos, ó, dispensa-se justo título e boa-fé. Você não viu referência nenhuma aqui no artigo 1238 a boa-fé, justo título, ó, independente, inclusive independentemente de justo título e boa-fé. Então, esses prazos são maiores justamente porque não vai se levar em consideração algum eventual título ou boa-fé do requerente. Beleza? O que é que precisa, o que é que basta na usucapião extraordinária? Basta, ó, a posse contínua pelo prazo previsto e a intenção de ser dono, o animus dono. Beleza? A posse contínua, sem interrupção, oposição e o animus dono. Ok? Para finalizar, usucapião ordinária. Usucapião ordinária. Já na usucapião ordinária, é necessário que o interessado comprove, ó, justo título e boa-fé. Adquire também a propriedade do imóvel, diz o artigo 1242, aquele que continua incontestadamente, com justo título e boa-fé, possui o imóvel por 10 anos. Então, o período é de 10 anos. Veja que não faz associação à moradia, à destinação de alguma utilidade do imóvel, mas leva em consideração, a usucapião ordinária, a boa-fé, a intenção de boa-fé do adquirente e o justo título. O que é justo título, professor? Justo título, meus amigos, pode ser uma escritura de compra e venda, um formal de partilha, uma carta de arrematação, ou seja, qualquer instrumento que se apresente como instrumento formalmente idôneo para transferir a propriedade, mesmo que tenha algum vício na sua aquisição. Então, o justo título é aquele título que a pessoa acredita que ele é válido, acredita que ele é um bom título para a aquisição da propriedade. É um título que tem a aparência de legítimo, mas a pessoa desconhece que aquele título tem algum problema, aquele título possui algum vício. Então, justo título é aquele título que não precisa ser registrado em cartório, né? Até porque, se for registrado em cartório, ele deixa de ser um justo título para aquisição do usucapião e vira um título de propriedade, né? Se a pessoa foi no cartório e registrou um contrato de compra e venda, por exemplo, ele adquiriu a propriedade. Ele não precisa mais do usucapião. O usucapião é para aquele que não tem a propriedade formal ainda reconhecida. Beleza? Então, por exemplo, o contrato de promessa de compra e venda, ainda que não registrado, é título hábil para embasar a ocorrência do usucapião extraordinário. Está aí um julgado do STJ nesse sentido. Beleza? A gente comenta aqui o que eu falei, ó, até porque quem possui um título e o registra já é proprietário, né? Obviamente. Ok? O parágrafo único do artigo 1242, ele reduz o prazo, ó. É sempre essa lógica, né? Uma norma padrão e depois a redução do prazo diante de algumas circunstâncias. Será de 5 anos, ó, o prazo menor,
na usucapião ordinária, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Então, se a parte tem esse justo título e ela pagou por ele, este prazo de 10 anos ele pode ser reduzido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a parte recebe esse imóvel gratuitamente, ou seja, por uma doação, por um formal de partilha, por uma herança, você recebeu em herança, ou você recebeu o imóvel em doação. Aí não entra nessa redução porque não é uma aquisição onerosa, é uma aquisição gratuita. Beleza? Então, quando o título for adquirido onerosamente e posteriormente for cancelado esse título, é possível a alegação de usucapião ordinária com base no parágrafo único do artigo 1242. Beleza? Exemplo de justo título, ó. O alienante não é dono da coisa, mas o adquirente está convicto de que ele era o real proprietário. Você comprou de alguém que não era o proprietário. Essa pessoa fez um contrato, vendeu, e você pagou. E foi realizada essa compra e venda por um instrumento em uma situação que enganaria uma pessoa normal. Enganaria uma pessoa diligente. Neste caso, o que foi que aconteceu? Nesse caso, aconteceu a chamada venda a non domino, né? Venda por parte de quem não era dono. Esse contrato de compra e venda é justo título para efeito de usucapião. Também é considerado justo título para efeito de usucapião, de possibilitar aquele título com vício. No caso em que o alienante é o verdadeiro dono, beleza? Mas há algum vício em relação ao título. Por exemplo, o dono ele era casado e ele fez a venda do imóvel sem a concordância do cônjuge, sem a aquiescência do cônjuge. A gente já sabe que, em relação ao imóvel, o cônjuge precisa assinar junto, né? Salvo se for o regime da separação de bens. Olha aí a vantagem do regime de separação de bens, né? Dá muito mais liberdade. O cara pode abrir uma empresa, pode abrir uma conta no banco. Se você é casado num regime de comunhão, você tem que pedir autorização do seu cônjuge para abrir uma conta no banco, para ser sócio de uma empresa, para vender um imóvel. Então, quando a pessoa é casada em um regime que exige a outorga do cônjuge e esse cônjuge não é ouvido, aí é um título viciado. Mas o comprador, ele pode estar de boa fé, ele pode não saber que a pessoa era casada, a pessoa omitiu, o vendedor omitiu que era casado e não pegou o consentimento. E boa fé, o que quer dizer? Boa fé quer dizer que a pessoa está com boa intenção. E isso vai ser provado no processo, caso a caso. Não dá para eu dizer para vocês aqui que é boa fé sem que você me dê o caso concreto para a gente analisar. Essa concepção da boa-fé da usucapião não é a boa-fé objetiva, que a gente estudou lá como o princípio dos contratos, lembram? Boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva quer dizer um padrão normal de comportamento probo. É a concepção ética da boa-fé. Age com boa-fé objetiva aquela pessoa que age de acordo com o comportamento esperado em uma relação negocial. Já essa boa-fé daqui, a boa-fé da usucapião, é um exemplo de boa-fé subjetiva. O que é a boa-fé subjetiva? É a intenção do agente, não é comportamento padrão dele, não é como ele está agindo no meio social, de acordo ou não com o que a média das pessoas agiria. Boa-fé aqui quer dizer qual é a intenção dele. A intenção dele, ele acha que ele é proprietário mesmo. Ele acha que, além dele ter a intenção de dono, ele acha que ele é o dono. Ele não tem apenas o animus domini, ele tem até o opinio domini, ou seja, ele acha que ele é o dono, ele tem convicção de que ele é o dono. Então, a boa-fé aqui não é a boa-fé objetiva, mas sim a concepção psicológica. Boa-fé objetiva é a concepção ética da boa-fé, e boa-fé subjetiva é a concepção psicológica, quer dizer, o ânimo interno de acreditar em algo. Então, quem está de boa-fé subjetiva acredita naquilo. Mesmo que aquilo seja errado,
a pessoa está acreditando naquela situação fática, beleza? E a boa-fé subjetiva é uma presunção, né? Obviamente que no processo pode ser comprovado que aquela parte, na verdade, não estava de boa-fé, porque, enfim, não se comprovou a boa-fé, a intenção, né? A boa intenção do agente. Beleza? Galera, muito obrigado a vocês que estão aqui. Professor, Guerreiros, diga. antes dos pedidos, o senhor disponibilizou no começo da aula o material? Não, eu falei no início, tá, é o seguinte, eu quero disponibilizar uma apostila completa de uso capião. E eu vou continuar nessa apostila aí a fazer, porque essa apostila de uso capião eu estou fazendo agora, nesse semestre. Então, eu não tenho ela previamente pronta. Então, provavelmente na aula seguinte, ela já vai estar completa, e aí eu disponibilizo para vocês, viu? Para não ficar passando, assim, cortado, para ficar um material único. Viu? Ok. Beleza? E em relação àquela aula, lembra que eu comentei na aula passada mas eu vou falar isso lá na nossa turma de responsabilidade civil. Aquela aula que rolou o negócio da música, que deu play, tocou, o YouTube tirou. Foi por isso que um colega da gente perguntou sobre a aula. Ah, professor, você não postou a aula? Poste. Aí eu olhei e eu realmente não tinha postado, eu fiquei sem entender. O que eu vi depois foi isso. O YouTube ele acabou retirando por conta daquele negócio de direito autoral, por conta da execução da música. Aí eu vou até falar, não sei se ele faz parte dessa turma aqui também, o colega que pediu, aí eu vou explicar para ele depois isso. Mas valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, professor. Quer dizer, Tchau, professor. nós temos aula, né? Como é? A próxima terça-feira é feriado, então nosso encontro será daqui a 2 semanas, certo? Isso. E hoje Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Camila. Valeu. Valeu. Tchau, professor, tchau, colegas. Boa noite. Adriano, Luiz. Grande abraço a todos aí.